Está no ar mais um episódio do Bola Parada, o podcast relativo ao futebol nacional e internacional. Na vossa companhia, as mesmas três vozes de sempre. Eu, Miguel Peixe, juntamente com Afonso Pereira e o João Silva. Colegas, bem-vindos. Vamos começar já. Já sabem, se estiverem a ver no YouTube, vão ao Spotify que tem o episódio na íntegra. Se estão a ouvir no Spotify, vão ao YouTube que tem esta primeira parte do futebol português, também em formato vídeo. Colegas, vamos começar já com o nosso campeonato. Este fim de semana, o Benfica vence, está perto de ser campeão, o Porto vence com dificuldades ao Casa Pia. João, vou começar por ti. Na próxima jornada há derby entre Benfica e Sporting, mas os encarnados estão encaminhados para serem campeões. Um comentário. Antes de mais, boa tarde a todos. Um grande abraço aí para casa, para quem nos estiver a assistir. É assim, o jogo do Benfica contra o Sporting será obviamente um jogo difícil. Penso que o Benfica estará com uma motivação muito maior do que o Sporting naturalmente, porque ganhando será campeão e sabe sempre bem ser campeão no relevado de um dos grandes rivais do campeonato, e o Benfica pode fazer a festa lá em Alvalade. Acreditas nisso? Eu acredito que sim. É assim, isto é um pouco hipócrita ou inconsistente, incoerente, podemos dizer, da nossa parte, porque a primeira vez que gravámos, estamos com o Benfica, iria ser campeão. Depois começou aquele rebuliço todo com a derrota contra o Futebol Clube do Porto e contra os Chaves, e eu até afirmei que achava mesmo que o Porto ia fazer a remontada. E agora digo, aliás, no último episódio disse que se o Benfica vencesse o Braga, que estaria dado o campeonato, e o Benfica venceu o Braga, e entretanto também já venceu o Portimonense, e está com uma mão no título. O Benfica, neste momento, na minha opinião, está com uma mão no título e, para mim, vai pôr a segunda mão em Alvalade. Sim, temos no fim de semana um derby lisboeta, um derby eterno. E eu acredito que o Benfica não acho que vai ser um jogo muito difícil, porque a vontade do Benfica voltar a ser campeão passado 4 anos é muito grande, e acho que vai ser um jogo complicado, como é óbvio, é um derby contra um Sporting que ganha, tem vindo a ganhar, é um facto, mas que não está num bom momento da época. É muito dificilmente conseguirá o terceiro lugar. E por essas razões, acho que o Benfica vai ao estádio de Alvalade ser campeão nacional. E o jogo com o Futebol Clube do Porto. O Porto treme com o Casa Pia, acaba por vencer a partida praticamente nos momentos finais. Um comentário a esse jogo, Afonso, se quiseres começar. O Futebol Clube do Porto venceu o Casa Pia, mas no entanto acho que é uma vitória justa, apesar do gol ser aos 92, aos 93 minutos. O Futebol Clube do Porto fez mais que o Casa Pia. Aliás, o guarda-redes do Casa Pia está em muitas equipas da jornada, por muitos jornais e sites esportivos, o que diz muito do que foi o jogo. O jogo baseou-se em o Futebol Clube do Porto atacar, apesar da primeira boa parte da equipa dos Gansos, onde teve oportunidades pelo Godwin e pelos japoneses da equipa do Casa Pia. Mas o Futebol Clube do Porto, na segunda parte, deu um amasso. Foi realmente um amasso ao Casa Pia. Ganhou 2-1, mas podiam ter sido por 4, 5. Facilmente o Futebol Clube do Porto podia ter goleado a equipa lisboeta. João? Foi mais um jogo em que, na minha opinião, o Futebol Clube do Porto é superior, mas treme. Já falamos isto aqui várias vezes. O Porto tem outro estilo de jogo, outro carácter em jogos grandes, como foi contra o Benfica, em que venceu bem, mas desde aí não me recordo de um jogo em que o Porto tenha sido mesmo, ou seja, consistente a esse nível. O Porto tem vindo em decréscimo de performance. Contra o Casa Pia, mais um jogo em que é superior, mas o Casa Pia, atenção, causa muitas dificuldades ao Futebol Clube do Porto, principalmente na primeira parte, como disseste, por Godwin. Godwin tem ali bastantes ocasiões em que leva a bola pelo corredor e causa muitas dificuldades à defensiva portista. Assim, foi um jogo bonito, acabou mais uma vez de forma drástica. Sérgio Conceição, infelizmente, nestes últimos tempos tem sido algo recorrente, estraga um pouco aquilo que é o brilho do futebol e a sua própria imagem, visto que é um treinador muito bom. Acho que fica mal ele fazer este tipo de coisas. Eu queria dizer queria dizer uma coisa sobre esse jogo do Casa Pia, que eu não sei se vocês viram depois da partida. O próprio Futebol Clube do Porto fez um comunicado em protesto ao antijogo que a equipa do Casa Pia fez. Jornais noticiaram esse antijogo que o Casa Pia fez.
Eu queria falar um pouco sobre isso com vocês e acho que o que eu vou dizer aqui é da vossa concordância. Acho inconcebível fazer-se isso e em comparação não, em relação a isso do Sérgio Conceição, acho inconcebível o que fizeram com o Casa Pia, porque estamos a falar de esse antijogo que o Casa Pia fez, qualquer equipa no mundo faz. Qualquer equipa no O mundo. próprio Futebol Clube do Porto fez contra o Boa Vista, por exemplo. Mas é isso, e eu vi muita gente, adeptos nas redes sociais, os próprios jornais desportivos a noticiar esse antijogo do Casa Pia, mas eu pergunto-me, ok, o Casa Pia já tinha essa manutenção assegurada, já tinha a classificação assegurada, que é o argumento de muita gente, mas eu pergunto-me que equipa no mundo, no momento certo, é que não faz antijogo? Não é? Eu não sei se no último episódio eu cheguei a dizer isto aqui no podcast, mas acho que eu falei com o Afonso fora daqui. O próprio Manchester City, que é a melhor equipa no mundo neste momento, provavelmente a jogar futebol, há 2 semanas vai jogar com o Fulham ou Craven Cottage e faz antijogo para ganhar o jogo. Exatamente. Passa os últimos 5 minutos com o Alan encostado à linha, à bandeirola de canto, a chutar contra os defesas. Qualquer equipa no mundo vai fazer antijogo no momento adequado. E agora, haver esse protesto por parte do Porto, por parte dos jornais, por parte dos adeptos contra uma equipa do Casa Pia, quando estão a fazer algo que se o Porto tivesse que fazer na Europa também iria fazer, acho Não só na Europa, o Campeonato Português também já o fez. Os 3 fizeram já. Mas repara, eu acho que aqui, desculpa interromper, Diz. acho que há uma questão que... Eu compreendo o que estás a dizer, mas penso que isto acaba por ser um caso à parte, no sentido em que falaste da questão do City, ok? O Alan começa a fazer aquilo, mas já nos descontos, entre os 80 e os 90, ok, o Casa Pia faz aquilo a segunda parte toda. Sim, mas isso, por exemplo, o Sporting agora jogou com a Juventus fez isso o jogo todo. Sim, ok. O ser humano quer vencer. Mas acho que no caso, neste jogo, foi mesmo algo... Notório. Foi muito notório, exato. Foi muito forte o antijogo que o Casa Pia fez. Gastou mesmo muitos minutos. E compreendo a revolta da equipa portista, honestamente, compreendo. Pá, eu só digo um pouco isto porque, assim, não só neste jogo, isto é um jogo à parte e eu estou a falar disto porque vi muita gente a falar sobre isto, muitos momentos a falar sobre este assunto. E eu falo sobre isto porque, imagina, antijogo é uma coisa que qualquer equipa faz e que a culpa só está posta numa das equipas, que é nos árbitros. Se é antijogo por parte de uma equipa, o árbitro pega, conta ao tempo e dá os descontos. É simples. E depois, a mim deixa-me um bocado inquieto a ver adeptos que fazem isto e que falam sobre isso, sobre o antijogo e o tempo e não sei o quê, e depois não há tempo de compensação, quando no Campeonato do Mundo se fez isso nas primeiras 2 jornadas e toda a gente estava contra isso. Quando havia jogos com 15 minutos, ou 12 minutos, ou 13 minutos de tempo de compensação e as pessoas achavam aquilo algo incomum no futebol e depois, quando começou a acontecer, começaram a culpar, a dizer que não se devia fazer. E se repararem no Campeonato do Mundo, depois os tempos começam a diminuir conforme os jogos, por causa dessas revoltas dos adeptos e que não valia sentido. Eu só queria dizer isto porque vejo isto em muito lado e acho que qualquer equipa no mundo, no momento de pressão, todos querem vencer, qualquer equipa em Portugal quer ganhar ao Dragão, quer empatar ao Dragão, como quer empatar na Luz, como quer empatar em Alvalade, como quer empatar no Municipal de Braga. Qualquer equipa quer ir fazer um bom resultado a um estádio desses, seja o Casa Pia, seja o Arouca, seja o Marítimo, seja em que momento da época estiver, em que lugar estiver na tabela, qualquer equipa quer ir fazer isso. E acho um bocado... Percebem o que eu quero dizer? Acho um bocado incoerente porque o próprio Futebol do Porto, como vocês estão a falar, já fez isso este ano no Campeonato Nacional. Então só isso que eu tinha a dizer sobre este jogo. Acho que vocês falaram sobre o jogo, naquilo que foi o futebol jogado nos 90 minutos, acho que falaram tudo sobre isso. O que eu ia colocar agora, a questão era: o Sporting para a semana joga com o Benfica joga com o Sporting nesse derby, o Porto vai jogar a Famalicão. Em caso de vitória da equipa de Ruben Amorim contra o Benfica e o Porto também vencer, fica tudo a um ponto para a última jornada. Há espaço para essa surpresa ou o Benfica, mesmo a perder com o Sporting, acaba por fugir? Relembrar que o Sporting pode saber já se ainda tem hipótese de ir à Liga dos Campeões no jogo com o Benfica ou não, porque o Braga joga no sábado e o Sporting e o Benfica jogam no domingo. João, se quiseres começar. Olha, eu acho, como já mencionei, eu penso que o Benfica fará um resultado positivo. Penso que não perde. Ou seja, se não vencer, pelo menos irá empatar, porque o Benfica neste momento, já falámos aqui que o Benfica estava muito mal e esteve desde a derrota do Futebol Clube do Porto. Foi algo que abalou muito aquilo que era o estado anímico, algo que falaste aqui muito do Benfica. Abalou, mas acho que o Benfica, desde aquele jogo contra o Estoril, que tem vindo em crescente performance, tem começado a jogar bastante melhor. Agora contra o Portimonense, um resultado bastante alargado, 5 golos que podiam ter sido mais também.
Foi o Portimonense também algo debilitado, mas foi uma vitória boa de um Benfica que jogou à imagem do Benfica de fevereiro. Nessa altura, quando chega também Gonçalo Guedes, o Benfica, na minha opinião, atinge o auge da época. E penso mesmo que o Benfica, acho que irá matar, se por assim dizer, o campeonato em Alvalade. Se isso não acontecer, penso que Santa Clara, sendo Sim, lanterna vermelha, está condenado. O Santa Clara ainda não desceu divisão. E o Santa Clara, nos últimos 2 jogos, fez grandes partidas. Eu vi o jogo contra o Gil Vicente, que eles ganham 3-2. O Santa Clara joga muito bem. E mesmo agora em Braga, a perder 3-1, Sim, foi a 3-3. foi empatar em Braga. O Benfica foi perder 3-0 a Braga. Sim, mas também há toda aquela Claro questão que existe muita da Liga dos envolvência de ser Campeões. campeão. E... Nem é de ser campeão. O Braga neste momento já não é ser campeão. Não, mas... o Benfica. E é pouco provável que perca pontos contra o Santa Clara. Mas se isso acontecesse, chegar à altura, e se não ganhar ao Sporting e precisar do jogo contra o Santa Clara, eu continuo a dizer, é um jogo muito difícil e é o mais provável que o Benfica vença. Mas pode haver surpresa, porque o Santa Clara também já foi ao Estado da Luz claro ainda há que sim. pouco, 2 ou 3 anos, e foi ganhar lá 4-2. Não, mas também tens de ter em conta que... Claro que os contextos não são os mesmos. Porque é que eu acho que o Santa Clara, ou seja, a justificação para o Santa Clara ter perdido contra o Braga foi... O Santa Clara jogou bem. Só que quando uma equipa está naquele nível de desespero, de querer fazer golo e tudo, expõe-se. E tu vês isso no golo do Pizzi. Eles estavam completamente desequilibrados atrás e o Pizzi entrou... Também tem mérito, mas muito passivos. Tanto é que o Pizzi faz uma diagonal para dentro e faz o golo, um bom golo. Mesmo a questão do golo do Bruma, a passe de Yuri Medeiros, que é o quarto golo, se não me engano. 4-3. É um grande passe, uma grande desmarcação, mas também há uma certa passividade, ou seja, é fruto do desequilíbrio que houve na equipa do Santa Clara, porque eles estavam sempre pressionantes na frente, sempre a atacar, e depois o Braga em contra-ataque matou o jogo. E não quero dizer que o Santa Clara tenha jogado mal, que não jogou, e o Santa Clara ainda se pode salvar, matematicamente é possível. Tenho menos 4 pontos com o Marítimo. Mas acho que Santa Clara não vai conseguir, porque se não conseguiu até agora, penso que nas últimas 2 jornadas o irá fazer. Sim, relembrar que neste momento já nenhuma equipa, tirando Marítimo, Santa Clara e Passos de Ferreira, fica nos últimos 3. Sim, o Estoril já ganhou o Arouca e assegurou a manutenção. Exato. Santa Clara no máximo chega à play-off. Isso que tu falas do jogo com o Braga, eu acho que o Santa Clara depois é muito aquela questão, eles empatam a partida e sair de Braga com 1 ponto ou com 0 neste momento é igual. Eles queriam sair com os 3, acabam por se expor para tentar fazer o 4º golo e depois o Braga mata a partida, como tu dizes, e bem. E depois o que eu estava a falar aquilo do Braga, estavas a falar do Benfica de ser campeão, também há muito aquela questão do Braga querer a Liga dos Campeões. Se o Braga tremia com o Santa Clara neste jogo e acabava por empatar, o Sporting estava nos calcanhares do Braga. Aliás, nós podemos falar também do jogo do Sporting, que íamos passar para esse tema. Não sei se vocês viram a controvérsia no fim do jogo. Têm alguma opinião sobre isso? O que eu vi foi assinalado falta, não certo? Ou foi mão? Eu não percebi muito O que acontece Falta é... sobre o Nuno Santos, se não me engano. Sim, o que acontece é... a falta existe, segundo o que eu vi, a falta existe. A controvérsia que se fala é que no momento em que há falta sobre o Nuno Santos, que é praticamente nos últimos segundos da partida, o Ada reclama com o Tiago Martins, se não me engano, Sim. o árbitro da partida, e é expulso. Sim. E ficou expulso para o derby. E de forma justa, porque foi... Só, Isso é mas, assim, mas é isso que eu eu estou a não dizer, posso- mas eu acham correto? Porque o Ada só faz... expulsão? Sim. Eu não acho que posso dizer se é correto ou incorreto porque eu não sei o que é que ele diz ao Tiago Martins. Não, ele reclama, porque Não, imagina, mas- o que acontece é, quando o Nuno Santos sofre a falta, o lateral, o fiscal de linha levanta a bandeirola para marcar a falta. Sim. E o árbitro manda-o baixar a bandeirola Pois e manda, manda-o eu vi. seguir. E quando a bola entra, o Ada vai reclamar com o árbitro a dizer que o fiscal de linha está com o braço no ar. É isso, o Ada começa a fazer assim com o braço, só que Sim. começa a ser muito insistente. E ele expulsa-o. Temos que pensar, o Ada não é o capitão da equipa. O capitão estava em Sim, jogo. claro. Portanto, quem tem que falar quarto é o capitão da equipa. Eu não digo, desculpa, Sim. eu não digo que a expulsão está errada. Expulsar por comentários, por falar com o árbitro, está inteiramente correto. Agora, eu digo
aquela interação só ocorre porque o árbitro decide mandar E baixar a alguma bandeirola. agressividade por parte do Adam, não é só uma conversa. Atenção. Eu acho que Com naquele com momento... o árbitro. O Adam, ele chega muito em cima do árbitro, Sim, a falar penso- muito eu lembro-me, efusivo. foi Não muito- Mas, foi... por exemplo, minutos a seguir, há claramente um momento de agressão entre um jogador do Marítimo e do Sporting, que acho que é o Coates, que dá um empurrão. que dá um daqueles- empurrão depois de o jogador do Marítimo também ter empurrado o Nuno Santos e ninguém é expulso. Sim. Percebes? O árbitro perdeu as estribeiras Perdeu, sim, do- sim. do O jogo. que eu acho é que o que se passou, e eu vi, o árbitro, no princípio, nesse tipo de lance, eu acho que se deve deixar jogar. Porque se tiver alguma coisa para ser corrigido, está lá o VAR para proteger. E protege o árbitro. Eu acho que nesse momento o Tiago Martins esteve bem a mandar o bandeirinha baixar a bandeira Sim, porque sim. para deixar o jogo correr, porque nós não sabemos que... E deu golo. Então, se aconteceu realmente alguma falta, o VAR vai chamar. Portanto, acho que foi uma boa decisão do Tiago Martins. E a mim até me pareceu fora de... A forma como o Morte levantou até me parecia fora de jogo, que eu achei muito estranho, porque não estava, lá está. Mas nesse tipo de situações, eu acho que até o árbitro principal teve bem, porque tinha que deixar o jogo continuar. Porque, lá está, nós não sabemos. É a mesma situação que no jogo que aconteceu no derby daqui do Porto, entre o Porto e o Boa Vista. Enfim. O árbitro aqui não deixou o jogo correr. Lá deixou correr. Então lá, eu acho que foi a situação mais correta, percebem? Porque assim deixou o jogo correr e ver o que é que realmente se ia passar. Só que o que eu quero dizer com isto é que é assim, quando eu concordo contigo, acho que faz 100% de sentido o árbitro mandá-lo baixar e deixar o VAR meter-se na jogada. Mas quando há uma intervenção do VAR, a partir do momento da falta do jogador do Marítimo para a frente, o jogo deixa de existir. É assim que funciona o VAR. Quando há uma falta, tudo o que acontece a partir daí não existe. Ou seja, no momento em que há a falta, aquele momento do ADA acontece por causa da falta. Se fôssemos levar à regra, tudo o que acontece depois da falta não existe. Percebes o que eu quero dizer? Sim. Se é incorreto ou correto, é correto porque o jogador não se pode dirigir assim ao árbitro. Mas se fores levar à regra do VAR... Eu digo isto, mas acho que o Adam joga no próximo jogo, porque o Sporting já recorreu e é um dos 3 grandes, como aconteceu há uns anos com o João Palhinha, aquele amarelo no Bessa, que depois ele jogou na mesma contra o Benfica. Eu acho que o Sporting recorrendo, como seria com o Porto ou com o Benfica, acaba num momento destes, num bocado controverso, acho que cai sempre para os 3 grandes. Aquilo que eu queria dizer era que lá está, sendo que o VAR para no momento da falta, tudo que acontece para a frente, na minha opinião, não devia ser validado. Não, nessa questão que tu falas ou seja, de tudo que acontece para a frente do lance deixa de existir, é factual, é o que são as leis. Mas até aproveito para mencionar o jogo do Gil Vicente contra o Boa Vista. Não sei se vocês viram, mas 3-1, até lá em casa, Sim. quem tiver a oportunidade, convido a assistirem o segundo e terceiro golo do Gil Vicente. No segundo golo do Gil Vicente, na minha opinião, há falta sobre Seba Pérez no meio campo. No cotovelada. Ricardo Baixinho, no seguimento dessa falta ao golo de Fran Navarro. Ricardo Baixinho dá amarelo a Seba Pérez, a Bracali, expulsa Petit e dá amarelo a Salvador Agra. Na minha opinião, há aquela infração e ele devia, porque lá está, ele tem aquela decisão. O VAR, ao chamá-lo a ver as imagens, é porque se calhar tinha uma opinião em contrário. Digo eu, penso que isso funciona assim, porque se o vídeo-árbitro concordasse, não seria necessário ir ver as imagens novamente. Ele vai lá, na minha opinião, não assinala a falta porque já tem um seguimento de punições. Cartilha. Até expulsou o Petit, de certeza que o Petit, com razões, não ficou satisfeito com a decisão e de certeza que não disse coisas bonitas ao árbitro. Mas lá está, eu acho que nessas ocasiões, não sei se estes cartões, ou seja, têm que se retirar, porque lá está aí no seguimento da falta, mas como ele foi certamente mal educado com o árbitro, se calhar manteria o vermelho, não sei como é que isso funciona. Mas, continuando a falar no seguimento desse jogo, o terceiro golo do Gil Vicente, esse é aquele mesmo que convido a assistirem, é marcado penalti para o Gil Vicente sobre mão de Mangas, e se virmos a repetição não há mão alguma. A bola bate na cabeça, não há mão na bola, o vídeo-árbitro aí penso que intervém, mas não, ou seja, aprovou a decisão de Ricardo Baixinho. E foi mais uma vez, mais um jogo bonito, com duas equipas fortes naquele meio de tabela.
e acaba por destruir o sonho europeu do Boa Vista, que por mais que fosse muito difícil ainda estava Ainda lá. existia, sim. Acaba por destruir um pouco aquilo que foi o jogo, e já se viu isto várias vezes em Portugal. Quase que também o jogo do Sporting frente ao Marítimo são más decisões do árbitro. Aqui também eu penso que acho que há uma grande discrepância em Portugal. Se temos, por exemplo, um Artur Soares Dias que apita um jogo entre Manchester City e Real Madrid, depois temos árbitros como o Ricardo Baixinho que apitam um Gil Vicente Boa Vista e não têm capacidade para. Certo. Isso é também aquela questão, tu se fores ver um jogo grande em Portugal, um Porto Benfica, um Benfica Sporting, um Benfica Braga, quem arbitra é sempre o Soares Dias. Ou o Soares Dias ou o João Pinheiro, o João às Pinheiro. vezes, sim. Acho que há uma discrepância muito grande. Queria só apontar isso e convidar as pessoas a verem, principalmente o terceiro gol do Gil Vicente, porque não é penalti algum, é até um pouco irrisório aquilo que se passou, mas era isso. Tu falaste agora da luta da Europa, mas no Boa Vista podemos falar do Vitória de Guimarães e do Arouca. O Vitória passou o Arouca perdeu com o Estoril naquele jogo que já falamos, que a equipa de Ricardo Soares garantiu a manutenção na Primeira Liga. O Vitória passa à frente, vence ao Rio Ave, agora vence em casa perante... Não, foi agora o Rio Ave e a semana passada tinha vencido o Vizela. Agora venceu o Vizela em casa e agora venceu em Vila do Conde. Garante essa Europa pelo segundo ano consecutivo, algo que já não acontecia no Vitória desde os anos 90, se não me engano. Um comentário, Afonso, a Arouca e Vitória de Guimarães. Primeiro, antes de tudo, dar os parabéns aos vitorianos e à equipa de Vitória por conseguir, pelo segundo ano consecutivo, chegar à fase de apuramento, às preliminatórias da Conference League. É muito bom, é sinal que o projeto está a ser sustentável. Quero dar também os meus parabéns ao Moreno, porque o Moreno veio numa situação um bocado estranha, assumiu o papel de treinador da equipa principal do Vitória, depois de uma controvérsia entre o presidente e Pepa. Moreno fez muito com pouco, é preciso dizer isto, porque a equipa do Vitória é muito curta. Muito Tem jovem. Muito jovem também, e sim. tem bons jogadores, mas é muito curta e jogadores com pouca experiência. Por exemplo, Jota Silva, que durante muito tempo foi titular do Vitória, nunca tinha jogado Primeira Liga. Temos um meio campo que agora com Tomás Endel, não tinha havido uma grande aposta em André. Tem jogado Dani Silva, que nunca tinha jogado na equipa principal. O Vitória tem um grande central, que às vezes lhe falta um bocadinho de cabeça, mas que vai ser um grande central, sem dúvida, que se chama Ibrahim Bamba. Pois estavas a falar do André Mar. Também, muito bom. E já foi associado ao Jovem Futebol Clube do Porto, se não me engano. O Vitória tem boa equipa, é muito curta, mas é uma boa equipa. O Vitória não joga mal de todo, joga bem. E lá está, eu acredito que vai acabar em quinto lugar. O calendário assim o parece dizer. Tem um jogo no Dragão. Só para... Sim, mas o jogo no Dragão não acho que já vai contar para muito. Quanto mais, se calhar, vai contar mais para o Vitória do que para o Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto tem praticamente assegurado o segundo lugar. Acho que basta ganhar agora em Famalicão para assegurar o segundo lugar. Sim. E é isso, é dar os parabéns ao Vitória. Merece, porque o Vitória joga bem. Fez do Afonso Henriques uma fortaleza. O Vitória perdeu, se não me engano, só contra o Benfica e contra o Futebol Clube do Porto e contra o Sporting também. Contra os três grandes em Guimarães. O Vitória venceu o Derby do Minho em Guimarães. É verdade que perde no Municipal de Braga. Depois os jogos, os clássicos de cá de cima do Norte, ganha o Boa Vista com um grande jogo em Guimarães, perde no Bessa, mas o Vitória tem sido, apesar de agora ter tido 5, 6 jogos, se não me engano, sem vencer, o Vitória continuou a fazer pontos e está para o ano está nas competições europeias. É dar os parabéns ao Vitória. E é importante, preciso já dizer, que é importante que estas equipas históricas voltem a conseguir estar na Europa, porque faz falta os Vitórias que jogavam fase de grupos de Ligas Europas e Taças UEFAs e que davam luta aos grandes da Europa. E davam pontos. E davam pontos, porque faz falta também os Boavistas, porque os Boavistas também já fizeram muito na Europa. O próprio Braga, que este ano não teve muito bem tanto na Liga Europa como na Conference, faz falta que esteja melhor. Nós precisamos mais destas equipas, não são pequenas, estas equipas de meio da tabela, as médias equipas em Portugal, que são históricas. E também fazem falta os belenenses, que já subiram agora à segunda divisão. O Vitória de Setúbal, que infelizmente desceu para o Campeonato de Portugal.
a Académica. Fazem falta. Nós precisamos destas equipas, porque só assim é que o nosso campeonato conseguirá conquistar mais pontos na Europa para termos mais lugares. Tu acreditas que o Arouca ainda a Conference League se irá safar ou será um Santa Clara? Que é como aconteceu há umas épocas que perdeu quase todo o plantel e depois... Eu vou ser sempre sério, eu não quero ser polémico, mas eu acho que não faz muito sentido. Claro que merecem, porque estão lá, mas eu, se me perguntassem se eu preferia que fosse o Chaves, o Famalicão, há equipas com mais valias. ou o Arouca, eu preferia muito mais que essas equipas como o Famalicão e o Chaves fossem com o Arouca. O primeiro passo, porque se formos a ver, segundo as tabelas classificativas, se o Arouca vai, e provavelmente é o Arouca quem vai ficar no sexto ou no quinto lugar, ainda não está decidido. O Arouca poderá apanhar a Roma, se não ganhar a Liga Europa, poderá apanhar assim estas equipas. E estas equipas vêm cá e vamos jogar nos estádios com 1000 pessoas. É isso. É isso que Eu vem. nem sei se o estádio do Arouca está elegível Há uns anos o Olympiacos foi jogar lá, e já com o estádio como está para a Liga Europa com o Lito Vidigal. O estádio está apto para as competições europeias. Mas o meu raciocínio era o seguinte: eu acho que é má propaganda para o nosso futebol, tendo equipas como esta, com todo o respeito, tendo equipas como Aroucas, Casas Pias, o próprio Santa Clara, que é um clube que não tem adeptos, é um facto, iria nos representar a Europa. Acho que só não dignifica de todo o futebol português e que é uma mancha no nosso futebol. Acho que aí tens que ir para um bocado... Acho que não pode ser tão... radical. Porque temos de falar de performance. Sim, claro, eu desculpa, mas eu disse que, pela performance, óbvio que é o Arouca que merece estar lá. O Arouca até merece, a nível de performance daquilo que estar à frente do Vitória. Até merecia estar à frente do Vitória sim, Guimarães. sim, sim, verdade. O Vitória Guimarães tem todo o mérito, merece estar onde está. Aliás, nós aqui até principalmente eu até falei que o Vitória estava fraco, não conseguiu ir à Liga Europa há umas semanas atrás e deu a volta por cima e conseguiu. O Arouca, pelo contrário, tem 3 derrotas seguidas. Não estava à espera que isto fosse acontecer, porque para mim, se calhar vai acabar por ser, mas estava a ser a equipa sensação da temporada, era o Arouca. Não estava à espera que o Arouca conseguisse tanto tempo manter-se ali, estava a jogar muito bem. E agora vamos lá ver até se consegue manter o próprio 6º lugar, porque o Chaves também está ali. Não, o Chaves não se vai inscrever na Europa. Pronto. Sim, e o Chaves já informou. O Famalicão é a luta com o Famalicão, mas o Arouca acho que faz assim. um ponto já. Olha, o Arouca faz-me lembrar um pouco o Famalicão 2020, acho que é 2020. 19-20. Quando o Famalicão sobe, que está ali até à última lá em cima, e na última jornada perde frente ao Rio Ave. Não, Marítimo. E o Rio Ave vai ganhar o estádio. E o Rio Ave é que vai à Liga Europa, aos playoffs e o... Foi o escândalo com o Miguel Cardoso. Foi nesse ano. Não, isso não E o Famalicão não consegue, tanto é que depois a equipa acaba por se desmoronar, porque o objetivo era mesmo ir à Liga Europa. Teve saídas como Fábio Martins, próprio Guga. Mas chegando aqui ao ponto do Arouca... O Pedro Gonçalves também sai nesse ano. Sim. Mas chegando aqui ao ponto do Arouca. Equipas como o Arouca precisam de vender, porque são equipas que só se sustentam vendendo os seus ativos. Por exemplo, não vai ser vendido, mas o Dabag, que é o melhor marcador do Arouca, se não me engano, para onde já não joga? Vai para o Lovren da Bélgica, já assinou um pré-contrato. O Mujica, de certeza que não fica. Se forem equipas como o Antoni, o Alan Ruiz, o próprio João Basso, não sei se fica. Equipas como o Famalicão, como o Vitória, já não precisam tanto de vender. Conseguem ser mais sustentáveis na Europa. Equipas como o Arouca, como o Chaves, o Vizela, o Boa Vista, são equipas que precisam de vender. Mas isso tem a ver com o investimento também. O Vitória tem um investimento, o Famalicão tem um investimento, o Arouca, o financiador do Arouca é o próprio presidente. Sim. Quem patrocina o Arouca é a própria empresa do presidente. É diferente, não é? Lá está. E para o ano, provavelmente, como estão a fazer uma grande campanha e devem conseguir o acesso às competições europeias, vão vender metade da equipa, de certeza. E a equipa para o ano provavelmente vai estar aqui a lutar pela manutenção. E se calhar até 10, como já aconteceu. A última vez que o Arouca foi à Liga Europa, no mesmo ano, mas isso acontece muitas vezes. As equipas portuguesas que são sensação, que vão à Liga Porque não Europa, têm capacidade de... não mantêm os jogadores. Não sabem manter, não conseguem manter os jogadores. O único caso difícil. assim foi o Santa Clara, que foi à Liga Europa, foi à Conference League. Mas... No ano a seguir ficou em 7º lugar, mas este ano já vai já está outra vez que é mais. Sim. O Passos Ferreira foi há uns anos, foi à Liga dos Campeões. O próprio Famalicão, como o João dizia, perdeu os jogadores todos, no ano a seguir teve a voltar para não descer.
Não, o Famalicão teve a lutar para não descer, só que chegou a janeiro, comprou os jogadores Sim, e sim, mas ficou teve muito atrás, tempo cá em baixo. ficou para em 7º ou em 8º lugar, se não me O engano. Famalicão quando sobe tem uma equipaça mesmo. Sim, Até o verdade. próprio, lembram-se do Alex Centellas, que na altura até usavam por causa de ser parecido com o nome ser parecido com o Alex Telles. Veio-se a mostrar um grande lateral esquerdo. O Famalicão tinha uma excelente equipe. E este ano, eu ia dizer isto agora, E estavas o a falar. Famalicão este ano também tem uma grande equipe. Estás a Sim, falar sim. do Arouca e do Vitória. O Arouca está lá e merece, mas o Famalicão fico com pena porque gosto muito da equipa do Famalicão. Acho que joga melhor futebol que o Arouca, na minha opinião. Tenho pena porque acordam tarde, porque é só quando vai para lá o João Pedro Sousa que voltam a jogar futebol em condições. Porque eles têm jogadores com uma qualidade. Mas para mim há melhores equipas de longe que o Arouca. Sim, o para mim o Famalicão é a Boa primeira. Vista. Sim, mas o Famalicão para mim é a que está na pole. Sim. Depois do Arouca na questão classificativa. Sim. O Famalicão tem uma excelente equipa. Já falámos no off várias vezes. Ivan Jaime vai ser... São equipas sustentáveis. Mas esse não fica, tem por exemplo. dinheiro. Sim, mas vai ser o próximo fenómeno da Liga, porque se ficar cá, Sim, vai ser, no princípio deve ir vai para o ser uma Futebol do luta, Porto. principalmente entre o Futebol Clube do Porto e o Sporting. Eu penso que o Benfica não estará interessado, porque também acho que não faz sentido no Sim, Benfica. sim. Mas principalmente no Porto, acho que encaixava melhor no Porto do que no Sporting. Eu acho que o Ivan Reim vai depender muito do Navarro. Por onde for o Navarro, ele vai para outro. Fran Navarro, se for para o Porto, vai O para o Fran Navarro Sporting. estava Fran Navarro muito... vai para o não estará acordado, mas é quase apalavrado estará. Sim, Penso sim. que... E tem merecido ter Eu jogado. no Famalicão, não sei se vocês sabem, quem são, de certeza que sabem, gosto muito particularmente do central, o Otávio, que começou a jogar há pouco tempo, e do médio, o Youssouf, o francês. Sim. Esse é um grande E o jogador. Colombato também. Sim, mas o Youssouf é muito bom O jogador. Youssouf, ele tem passagens pela seleção francesa. Sim. Camadas jovens, é um jogador já com muita rodagem, não é de agora. Mas está-se a revelar. Ele é jovem, tem 22 anos. por aí. Sim. É um jogador que tem-se revelado muito, muito valente para aquilo que é o estilo de jogo de Famalicão. Ainda tem o Ivo Rodrigues, já está lá há muito tempo, Sim. mas continua a fazer épocas Joga mais com médio. E o muita Mihai, que é consistência. bom jogador, o central albanês. Tem boa equipa. O Diogo Queiroz não joga. Sim. O Mas Penetra o foi Queiroz- adaptado à O Diogo direita. Queiroz, infelizmente, teve uma grande queda na carreira. Verdade. O Era um Moura, jogador que se esperava Francisco mundos Moura, e sim, fundos, do que ele era o capitão da tão seleções. célebre Youth League, com o Fábio Silva, com o Romário Baró. E das seleções que foram campeãs da Europa sub-17 ou 19. Era Diogo Queiroz o capitão. E pelo menos eu esperava mais dele. Penso que ainda irá tempo de se afirmar como algo maior, mas já não será aquele central que se esperava ser Sim, um central titular Já não do será um Futebol Diogo Clube Leite. do Porto. Não. Porque eles eram os dois, a dupla era Diogo Leite Sim. e Diogo Queiroz. Sim, penso, olha... E eu esperava que o Diogo Queiroz fosse melhor que o Diogo Leite até. Exatamente. E o Diogo Leite E o Famalicão para já tem está a um- mostrar que... Desculpem lá, mas o Famalicão tem um jogador, lembrei-me agora, que fez uma grande primeira volta e lesionou-se, acho que rompeu os ligamentos, que é o Puma Rodrigues, do Panamenho, que até foi ao Não Mundial conheço, por 2018. acaso. Um Não extremo, Também. um boi. Um boi. Um boi. Um boi. Bem, vamos descer um pouco na tabela. Falamos dessa manutenção do Estoril. Santa Clara, Marítimo e Passos vão lutar pelo play-off. Antes de descer na tabela, queria dar aqui uma à parte que me esqueci entretanto. Não sei se viram, a falar do Vitória. Só um pequeno à parte, o Moreno vai ficar. Sim. O presidente do Vitória de Guimarães, em declarações, acho que foi ao Diário Desportivo de Guimarães, ou ao Diário Semanal de Guimarães, disse que o Moreno ia ficar e que nunca se equacionou sequer a saída do Moreno. Era só para dizer isso. Descendo um pouco na tabela, Santa Clara, Marítimo e Passos lutam pelo play-off. Qual é a equipa que está mais apta para o fazer? Sendo que também o presidente do Passos, não sei se viram a semana passada, disse que se o Passos descesse, que não garantia a subida, porque não sabe se o Passos tem fundos suficientes para investir numa subida. João, se quiseres começar. Olha, vai de encontro um pouco ao que já falei aqui. O Santa Clara estará, para mim, a lanterna vermelha, estará sentenciado. Penso que já não tem capacidade para ir ao play-off, por todas as razões que já aqui mencionei. Não vale a pena estar a repetir. Será entre Marítimo e Paços de Ferreira. O Marítimo neste momento é que se encontra no lugar do play-off. Não sei quantos pontos à frente do Paços. 3. É difícil porque faltam 2 jornadas. O Marítimo neste momento está no lugar, não digo confortável, porque o play-off não é confortável, porque sou da opinião que a equipa que está para subir, por norma, joga melhor do que a equipa que está para descer. Vimos isso, por exemplo, Neste ano momento passado. seria um Marítimo Estrela. se não me Acho engano. que não. Acho que o Farense já ultrapassou o Estrela. Sim, era um Marítimo Estrela. No Não. play-off. Sim, verdade. Sim, o Estrela desceu para o Já o terceiro ano lugar. passado tivemos o Moreirense frente ao Chaves e o Chaves venceu
o Moreirense no play-off. E há 2 anos o Arouca venceu o Rio Ave. Por norma, eu penso que as equipas que estão para subir Estão em momentos diferentes. estão em Uma está em momentos momento melhores. negativo ou está num momento positivo. E penso que será, por mais que Passos Ferreira, com a ressurreição de César Peixoto, Mas aquilo... começou a jogar melhor, mas anda acho que já mal. não... Eu vi o jogo contra os Chaves. Santinho. Peço desculpa. Eu vi o jogo contra os Chaves e o Paulo Bernardo foi expulso mesmo no fim da primeira parte. Mas o Passos continuou a jogar bem. Teve azar, gol em bola parada. Sim. O que... Gol em bola parada. Eu hoje, por acaso, este fim de semana eu vi um comentário, não sei se foi na Sport TV ou na Eleven, que um comentador disse que há jogos que se resolvem na bola parada. Só para dizer isso. Gostei muito. Continua. O primeiro gol do Chaves foi de um canto. Mas o Passos não jogou mal, só que lá está, estava com menos o jogador, o Chaves foi para cima, já estava a ganhar. Acho que é uma equipa muito... É fraco, o Passos é fraco. Mas acho que o Marítimo vai... O Tem 3 Marítimo, pontos. atenção, Sim. o E Marítimo... era os calendários. O Passos vai jogar ainda a Braga e o Santa Clara vai à Luz. E o Marítimo recebe o Estoril. Sim, mas E- em nível de dificuldade... Não, recebe o Vizela e vai a Estoril. Vai. Não, mas repare, tirando o Santa Clara, que pode receber o Benfica numa situação desconfortável para o Benfica, caso perca em Alvalade, agora é tudo um pouco confortável. As equipas até podem Sim, dar o sim. jeito. Porque o Marítimo joga frente ao Estoril. O Estoril carimbou a manutenção. manutenção. Penso que o Estoril não terá... Óbvio que queremos ganhar sempre e o Estoril não será a exceção. Mas eu penso mesmo que as equipas agora não vão dar tanto e podem rodar, e isso pode dar origem neste caso ao Marítimo, conseguir arrecadar mesmo os 3 pontos.